Salmo de número 95, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e jubilemos a Ele com salmos. Olha que interessante, você já percebeu que a gente tem um ditado antigo que diz assim: não coloque os carros na frente dos bois? É mais ou menos assim, você não pode colocar aquilo que tem que vir depois na frente. Tem um costume muito antigo, aliás, ainda hoje existem lugares no mundo que são assim, onde se você vai se apresentar diante de alguém muito poderoso, muito importante, você tem que se apresentar diante dele primeiramente, se ajoelhando, prestando algum tipo de adoração, algum tipo de louvor. Se você pega, por exemplo, antigamente os reis, quando a pessoa iria se apresentar diante do rei, ela deveria se apresentar, por exemplo, se prostrando diante dele, o cumprimentando, antes de fazer qualquer coisa. Às vezes, por exemplo, antigamente também, quando você ia se apresentar diante de uma pessoa maior do que você, ou mais poderosa do que você, além de você ir e às vezes se ajoelhar ou coisa do tipo, você ainda levava um presente ainda. Então, por exemplo, se você fosse de um local que tivesse um rei ou qualquer coisa do tipo e você precisasse pedir alguma coisa para ele, antes de pedir qualquer coisa, você primeiro iria prestar louvor e adoração. Sabe que às vezes eu noto na minha vida, e eu sei que acontece na vida de muitas pessoas, nós começamos orações ou algum tipo de conversa com o Senhor e nós começamos colocando os carros na frente do boi. Então nós começamos até falando alguma coisinha, tipo, Senhor, eu te adoro, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Aí nós já começamos a pedir uma coisa atrás da outra. Aí começamos a falar, Senhor, entra com providência em tal coisa, Senhor, preciso que tu faça alguma coisa nesse sentido, preciso de ajuda nessa situação, preciso disso, preciso daquilo outro. Como se ele não fosse merecedor de adoração verdadeira. Sabe, que bom seria que ao dobrar os nossos joelhos, a maior parte do tempo fosse destinada ao louvor e não às petições. Que bom seria que, ao começar todo tipo de oração, nós santificássemos e louvássemos o nome do Senhor. Por exemplo, na oração que ele fez, uma oração, tipo um resumo que ele fez, ou que o Senhor Jesus ensinou, era que deveria começar com Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo isso exaltando a Ele, orando para que se afirmasse a vontade e se cumprisse a vontade dEle em nossas vidas, em nosso meio e tudo mais. Mas tudo começa no louvor. Cuidado ao você orar agora, ao você dobrar os seus joelhos para orar agora, e você perder todo o tempo que você tem, ou utilizar todo o tempo que você tem nesta oração, simplesmente para pedir. Que tal você começar e deixar um bom espaço para o louvor? Se prostre diante dele, ofereça a ele louvor, ofereça a ele toda a adoração que ele é merecedor, que ele é digno. E você vai ver que haverá uma diferença muito grande na sua oração e principalmente no fluir do Espírito Santo dentro da sua vida. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe.